abençoando as crianças dessa igreja, bem como os seus pais, seus educadores, que possamos estar protegidos de toda a corrupção do mal, toda a imoralidade, tudo aquilo que contamina a alma, e que Deus nos capacite a estarmos no céu com Ele um dia. É muito bonito ver esse quadro aqui, a igreja de Aveiro repleta de adoradores sinceros, honestos, que querem se preparar para a volta de Jesus. Hoje é dia de festa. Quando temos Santa Ceia, nós dizemos que é festa. É o ápice, é o auge da vida espiritual. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós compreendemos o plano da salvação, quando aceitamos a morte de Jesus em nosso lugar, nós entendemos a Santa Ceia e também participamos dos símbolos, o lava-pés e os símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao participarmos. E aqueles que porventura não vão participar porque não compreendem muito bem o assunto ou porque não se julgam preparados, façam planos para que na próxima oportunidade possam gozar também desta bênção e receber esta alegria do Senhor. Nós tivemos uma semana de reavivamento. Portugal todo, a nível da Igreja Adventista do Sétimo Dia, parou desde sábado à noite e nós oramos a Deus. Aqui nós tivemos na terça-feira o nosso culto costumeiro com a presença dos irmãos. Alguns não vieram, mas assistiram em casa. E durante todas as noites, desde domingo até ontem, nós tivemos no canal Novo Tempo mensagens maravilhosas, edificantes, que agora nós culminamos com a Santa Ceia aqui com os queridos irmãos. Queremos saudar também aqueles irmãos que nos acompanham lá em casa, que têm sido fiéis ao canal do YouTube da Igreja de Aveiro, que possam ser beneficiados, abençoados, neste momento ou em qualquer momento fora do culto também. Eu escolhi o tema de hoje para nós analisarmos antes do lava-pés sobre o cordão vermelho ou o fio vermelho. A Bíblia traz a história da destruição de Jericó, a cidade mais importante de Canaã. O povo de Israel demorou 40 anos no deserto, só então é que atravessou o Rio Jordão, nós conhecemos a história, e conquistou Canaã. Mas a conquista exigiu a destruição da cidade. Em Josué, no capítulo 6, você pode abrir a Bíblia, deixar aberta ali, menciona que foi mostra como foi essa conquista, que foi com muitas dificuldades, com muitos problemas. A cidade estava totalmente fechada por causa do povo de Israel. O rei tinha ouvido que o povo de Israel, por onde passava, destruía, porque o Senhor dos Exércitos era com o seu povo. E a cidade estava então toda fechada com muros altos e os portões cerrados para que ninguém pudesse entrar. E o rei então temia Deus e tomou estas providências. E Deus ordenou a Josué para rodearem a cidade por 6 dias, uma vez por dia. Nós sabemos, 7 sacerdotes deviam levar trombetas para serem tocadas e no 7º dia deviam cercar a cidade 7 vezes. E na última vez, portanto, na 13ª vez, os sacerdotes deviam tocar as trombetas. Eles tocaram as trombetas na última volta do 7º dia e a cidade e as pessoas foram destruídas, exceto Raabe e sua família. É uma história bonita, uma história muito interessante. É claro que as trombetas não tinham poder nenhum, era apenas a maneira que Deus pediu para que houvesse a participação do ser humano, e aquela foi a participação do ser humano, dos homens, dos filhos de Deus, rodearem e os sacerdotes tocarem as trombetas. Foi Deus, através do seu poder, que concedeu a vitória para o povo. Mas antes de chegarem a Jericó, Josué enviou 2 espias para observarem a cidade. E os homens ficaram hospedados na casa de Raabe. Diz a Bíblia que era uma mulher pecadora. E como recompensa e gratidão, os espias pediram para Raabe colocar um fio vermelho na sua casa para que a sua casa fosse poupada no momento da destruição.
Então Josué deu todas as instruções para os espias, e os espias falaram para Raabe: olha, quando o exército do Senhor chegar, você, por favor, coloque ali um fio vermelho, de modo bem grande, de modo que os soldados de Israel possam observar e vocês serão poupados. E nós temos isso em Josué 2, vamos ler, portanto, agora Josué capítulo 2, vamos ler os versículos 18 e 19. Josué 2, 18 e 19, diz: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Estas foram as orientações claras que foram dadas para Raabe, e é interessante que ela obedeceu à risca. Nós lemos no versículo 21, logo a seguir, e diz assim: ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Raabe, prezados irmãos, prezados amigos, é um exemplo de alguém que estava perdida e condenada à morte espiritual. Mas ela fez duas coisas que todos nós precisamos fazer. A primeira coisa que ela fez, ela aceitou a salvação. Aceitou o plano da salvação do Deus Criador dos céus e da terra. Porque ela estava acostumada com o seu povo que cometia idolatria. E quando os espias pregaram o evangelho, ela aceitou a salvação. Ela podia ter dito: não, eu fiz essa obra de caridade, mas eu não vou aceitar, eu não quero. Ela aceitou, não apenas para ser poupada, mas porque ela compreendeu o plano da salvação. E depois ela obedeceu. Sabe que esses são os dois pontos que os cristãos em geral hoje têm dificuldade de praticar. Aceitar Jesus como Salvador pessoal e obedecer aos seus mandamentos. Que Deus tenha misericórdia de nós para que possamos fazer uma entrega total ao Senhor, e também dentro da nossa compreensão e com o poder do Espírito Santo atuando em nós, possamos obedecer à palavra do Senhor. Raabe recebeu instruções dos espias sobre o Deus Criador. Ela ouviu sobre as doutrinas do Deus Criador, não só dos mandamentos que dizia: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura. Raabe juntou as informações que ouvia do Deus Todo-Poderoso, que derrubava reis e povos no deserto, com a pregação dos espias, mas ela aceitou também o plano da salvação. Ela ouviu sobre o Messias que viria, sabia que o Messias viria, derramaria o seu sangue na cruz do Calvário, e ela então podia ser alvo dessa salvação e dessa bênção, e ela aceitou. Os espias, portanto, explicaram sobre o Messias que viria e que morreria para salvar a humanidade. Daí, então, o significado dela ter que colocar um fio escarlata, ou um fio encarnado ou vermelho na janela. Os espias explicaram também a Páscoa, que foi instituída na 10ª praga e que tinha sido praticada por 40 anos no deserto, e agora Raabe entendia o plano da salvação. A casa dela foi poupada porque aceitou Jesus, aceitou o Messias que viria. Portanto, aquela mulher pecadora acreditou no plano da salvação e foi salva. Nós temos isto em Josué capítulo 6, verso 25, que diz assim, Josué 6, 25, é um verso muito interessante que mostra o que ela fez. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra. Esses dias eu li a história de Pat Grant. Ele era fruto de um lar de pais divorciados, um livro interessante, é uma história conhecida por todos nós, basta nós procurarmos com esse nome, Pat Grant, acho que é assim que pronuncia. Esse jovem tinha frequentado a igreja cristã dos seus pais
até aos seus 12 anos de idade, tinha aprendido os princípios cristãos, a bondade, o amor, a boa moralidade, a educação, a obediência à palavra do Senhor. No entanto, ele depois virou-se para as coisas do mundo. Ele não quis acompanhar os pais. E Pat Grant gostava de fazer coisas que os jovens gostam de fazer: beber, fumar, dançar, namorar. Gostava de fazer essas coisas, mas que nós sabemos que muitas dessas coisas são contrárias à palavra de Deus, não é? E esse rapaz tinha um irmão chamado Alex, que, a despeito dos pais terem se divorciado, de viver sem o exemplo familiar em casa, Alex continuou na igreja, continuou seguindo a igreja que ele tinha aprendido. Agora os dois já tinham mais de 20 anos, estavam já formando-se na universidade, já estavam procurando a profissão, já estavam encaminhados para a vida, e um dia Alex convidou Pat para ir à igreja com ele. Alex sempre convidava, e Pat dizia não, não, não. E de tanto Alex insistir, o irmão disse: eu vou, para ver se ele para de me importunar, para de me convidar, e assim eu tenho a minha vida religiosa resolvida. Pat disse que ia só aquela vez, e ele foi. Pat sentou na igreja, logo a seguir veio um menino, mais ou menos 10 anos, ofereceu uma Bíblia para ele. Aquela igreja oferecia Bíblias para as visitas, e disse: olha, pode acompanhar os textos que o pastor vai lendo, depois você pode levar essa Bíblia para casa. Essa Bíblia é uma prenda que a igreja oferece para todas as visitas, e nós oferecemos para você. E ele então leu, acompanhou, gostou do culto. Assim que terminou o culto, Pat saiu, foi para o carro. Alex, depois de conversar com algumas pessoas, também foi para o carro, foram para casa. E Pat disse: Alex, agora você já não me convida mais, eu já fui, o assunto está resolvido, muito obrigado, foi bom, deixa-me em paz, segue a sua fé e eu sigo a minha, sem essa chateação de irmãos. Interessante que veio a noite e Pat tentou dormir, no entanto ele não conseguiu. O Espírito Santo começou a trabalhar com ele, de tal forma que ele sentou na sala, apanhou a Bíblia que tinha recebido na igreja e começou a fazer algumas perguntas para ele mesmo. Por que que aquele menino me ofereceu esta Bíblia? Por que que eu não consigo dormir? Por que eu, acreditando que Jesus é um mito, ele continua falando comigo nessa hora? Essa vida é o fim de tudo? Tentou descansar, tentou dormir, cochilou um pouco, mas foi uma noite terrível, porque o Espírito Santo contendeu com ele. Ele acordou e no dia seguinte contou o que tinha acontecido na noite para o seu irmão. E Alex disse: olha, tem um rapaz que é ancião da igreja, ele entende muito de Bíblia, e eu vou pedir para ele estudar a Bíblia com você, e você então vai receber todas as orientações. E o Alex conversou então com o ancião procurou o Pat Grant, eles fizeram o estudo da Bíblia. Resultado: 1 ano e meio depois, Pat Grant estava sendo batizado na igreja dos seus pais, porque ele foi impressionado pelo Espírito Santo, porque ele teve a insistência, entre aspas, do irmão, e Deus o alcançou daquela forma. O Espírito Santo transformou a vida de Pat Grant. O Espírito Santo transformou a vida de Raabe. Deus abençoou aquela família e poupou da morte, que seria certa caso não aceitasse. E o Espírito Santo trabalha com você também. Se você num dia de sábado está aqui, quando as pessoas estão no shopping, ou a lavar o carro, ou fazer outras coisas, se você aceitou Jesus um dia e aqui se encontra, é porque o Espírito Santo trabalhou com você. E se temos as nossas dificuldades, se estamos ainda a viver, quem sabe, longe dos caminhos do Senhor, se temos aquele sentimento de que o que fazemos não está correto e que precisamos melhorar, que precisamos crescer, que precisamos abandonar pecados, precisamos nos arrepender, confessar, é o Espírito Santo que está trabalhando conosco hoje. Que Deus continue a trabalhar conosco, que sejamos
humildes e obedientes para aceitarmos, assim como Raabe aceitou. No livro Patriarcas e Profetas 482 tem um texto que diz assim: por causa da sua bondade e crença no Deus Criador dos céus e da terra, a sua vida e dos seus familiares foi poupada. Então Raabe creu, acreditou no Deus Salvador. E é curioso que quando nós vamos na genealogia de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1, verso 5, disse que Jesus descendeu de Raabe, não é incrível? Aqui nós temos a prova de que ela aceitou, temos a prova de que ela está a descansar, temos a prova de que ela vai ressuscitar. E o céu será maravilhoso com Raabe também, com Maria, com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, com você e com Raabe também. E quando vamos em Hebreus capítulo 11, 31, nós lemos: pela fé Raabe não pereceu com os incrédulos. E quando nós lemos os heróis da fé que estão relatados, estão classificados na galeria da fé de Hebreus 11, nós deduzimos que todos que foram mencionados lá estarão nos céus quando Jesus voltar. E é isso que nós acreditamos. Raabe olhou pela fé para o futuro e esperava o Messias. Ela não sabia que Jesus descenderia dela, mas sabia que Jesus ia nascer, morrer no madeiro, conforme a profecia de Moisés. E quando nós participamos da Santa Ceia, nós ficamos sensibilizados com a morte de Jesus, não é? E quando compreendemos o tamanho amor de Jesus revelado por nós na cruz, nós ficamos enternecidos, ficamos sem argumentos, ficamos em silêncio. Jesus, quando esteve na cruz, proferiu 7 palavras. Os teólogos classificam de 7 palavras. E nós encontramos nessas 7 frases o resumo da vida de Jesus. É aquilo que podemos dizer que é o resumo da nossa vida também. A primeira frase é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está relacionado com o perdão. Perdão é mais do que alimentos. Perdão é mais do que salário que recebemos. Perdão é mais do que amizades. Faz parte da amizade. Faz parte dos relacionamentos. É difícil conceder o perdão, é muito difícil. Quando a nossa própria dignidade é ferida, é afetada, quando sentimos o orgulho ferido, é difícil perdoar. Mas todo verdadeiro crente precisa receber o perdão de Deus e das pessoas, precisa perdoar. Porque o próprio Jesus disse: se não perdoardes aos homens as ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará. A segunda palavra de Jesus está em Lucas 23, 43, Em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Jesus proferiu esta palavra ao bom ladrão, ao bom malfeitor, que a tradição atribui o nome de Dimas. E quando o bom ladrão falou: Jesus, lembra-te de mim, Jesus falou: estarás comigo no paraíso. E nesta frase nós encontramos a esperança. Existe esperança para nós. A despeito do que fizemos no passado ou do que fazemos hoje, se acreditarmos, se aceitarmos, se rogarmos o perdão, nós somos lavados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, conforme diz Miqueias capítulo 7, 19. E quando acreditamos nisso, temos esperança, somos libertos, somos abençoados. Então, nesta frase, nós vemos a volta de Jesus, nós olhamos para a ressurreição dos salvos, e Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a esperança da vida eterna. A terceira frase é um apoio às famílias. Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Está em João 19, 26. Aqui Jesus enalteceu a família, o respeito, a bondade, o cuidado, a mansidão, o carinho que devemos ter para com a família de sangue e com a família espiritual e com todas as pessoas, não é? Jesus quis levar o consolo para Maria continuar, e Maria continuou. E nós também continuamos até a volta de Jesus. Precisamos dessas palavras, de Jesus para nós também. A quarta frase tem a ver com a solidão. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Jesus sentiu-se abandonado, mas não estava abandonado. Deus estava perto dele.
Ele sentiu-se abandonado por causa dos pecados. Nós também, às vezes, temos a impressão de termos um Deus distante de nós, um Deus que não nos ouve, um Deus que não nos compreende, e geralmente nós somos afetados na compreensão de Deus quando pessoas não nos compreendem, quando pessoas do nosso nível de relacionamento nos maltratam, às vezes. Então nós temos essa tendência de compararmos Deus com as pessoas são falhas, Deus é santo. Então, nos momentos de tristeza e de dificuldades, no momento de escuridão e de solidão, Deus está conosco. Deus continua conosco. A quinta frase que Jesus falou na cruz tem a ver com as necessidades físicas. Ele disse, tenho sede, João 19, 28. Jesus era humano também, além de ser divino. Ele não revelou a sua divindade, ele morreu como homem para nos salvar, não é? Ele mostrou que tinha sede. Todo condenado tinha direito de fazer o seu último pedido, e ele queria água. Deram-lhe um anestésico, uma espécie de anestesia, preparada pelos romanos para apressar a morte. E ele, até na hora da sua morte, ele quis ser temperante, não é? Ele recusou aquilo. Jesus tinha sede de fazer a vontade do Pai. Tinha sede de salvar a humanidade. E nós também precisamos copiar o seu modelo, né? Precisamos ter sede, vontade de obedecer ao Senhor. A sexta frase está em João 19, verso 30, consumado. O que é que foi consumado na cruz? A obra de salvação da humanidade. Na cruz, a nossa salvação tornou-se garantida, ficou garantida. E também na cruz, a cabeça da serpente de Gênesis foi esmagada. O inimigo foi condenado à morte na cruz do Calvário. Somos vitoriosos. Jesus morreu por nós. Agora é questão de tempo. Jesus volta, passa-se os 1000 anos e o inimigo será destruído. A sétima frase tem a ver com a entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Jesus viveu com Deus e morreu com Deus. Interessante que esse é o comportamento humano também. Às vezes as pessoas falam, eu vou viver longe de Deus, depois no final da vida eu me entrego a Deus. É um grande engano. As pessoas morrem como vivem. O ateu Thomas Paine, membro de uma família corrupta da França, ele, quando estava para morrer, ele disse assim, Deus, ajuda-me. Que adianta eu clamar para Deus se eu não acredito em Deus? Tu não existes. Né? Então, as pessoas morrem como viveram. Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E nós também somos convidados a vivermos com Deus, para quando chegar a nossa hora, estarmos com Deus também. A Santa Ceia é um convite para olharmos para cima. Para olharmos para cima. 1 Coríntios 11, 24 diz, e tendo dado graças, ao Pai partiu o pão. Tendo dado graças ao Pai, Jesus partiu o pão. Então ele olhou para cima. Ele sabia que tinha o Pai que podia abençoá-lo, que devia abençoá-lo. Como humano, ele sempre recorreu ao seu Pai. A Santa Ceia também é um apelo para olharmos para trás. Fazer isto em memória de mim. Olharmos para o passado, a morte de Jesus. Jesus morreu para nos salvar. E quando participamos, nós olhamos para o amor de Jesus por nós. Mas a Santa Ceia é um apelo para olharmos para os lados também. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte de Jesus até que ele venha. Por isso que é importante eu participar. Ao participar, eu estou pregando o Evangelho, eu estou anunciando a volta de Jesus. Não só ao participar, mas ao comentar, não é? Estive na igreja, a igreja ofereceu Santa Ceia, que lembra o amor de Jesus por nós. A Santa Ceia também é um apelo para olharmos para frente. Anunciais a morte de Jesus até que ele venha. Temos essa missão de pregar. Mas a Santa Ceia também é um apelo para olharmos para o nosso interior. Não é? Examinai-vos a vós mesmos. Está em 1 Coríntios 11, 28. Portanto, esse é um momento muito especial na vida do crente. É um momento maravilhoso onde nós temos a oportunidade de
deixar o Espírito Santo atuar em nossa vida no mais alto sentido, no sentido espiritual. Santa Ceia é o auge da nossa caminhada cristã. Santa Ceia, eu disse da última vez e repito, foi preparada para pecadores. No entanto, pecadores arrependidos, que confessem os pecados, que desejam mudar, desejam ser restaurados pela graça de Deus e desejam estar nos céus. E todos nós estamos nesse caminho, não é? Em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que Jesus vai aperfeiçoar a sua obra em nós até a sua volta. Que Deus abençoe cada um de nós ao participarmos da Santa Ceia. Agora nós vamos nos dividir para o lava-pés. Nós temos 2 lugares. No salão dos jovens, para lá irão as irmãs, as mulheres, para a cave ou a cozinha. Ali embaixo vão os irmãos, os homens, e logo quando você descer, onde está do lado direito, onde está o quadro elétrico, logo a seguir, tem também algumas cadeiras e bacias e toalhas preparadas para os casais que queiram lavar os pés uns dos outros. Então nós vamos nos dividir agora, enquanto isso, aqueles que forem permanecer aqui, serão acompanhados com música, com louvor, e vão aguardar-nos voltar para esse local, quando depois participaremos dos símbolos. Mas eu gostaria de fazer uma oração com você primeiro. Coloque-se em pé, por favor. Obrigado, Senhor, porque explanaste a Tua palavra de forma simples, mostrando o plano da salvação. Salvaste Raabe, salva-nos e salvas todas as pessoas que Te aceitam como Salvador pessoal. Obrigado por Teu grande amor para conosco. Louvamos o Teu nome pelo privilégio também de participarmos dentro de momentos do símbolo da humildade, o lava-pés, onde nos humilhamos perante Ti, onde abraçamos o nosso irmão, a nossa irmã. Se houver alguma quesilha, alguma dificuldade, nos desculpamos, porque queremos estar no céu com o coração limpo, coração desbloqueado, tendo sido perdoados e tendo perdoado os outros também. Abençoa-nos naquela cerimônia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Cristo, fala-lhe com amor, dize-lhe com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-lhe bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e te entregar meu ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Eu já verti meu sangue para te livrar.
Fazes bem consagrados, prontos a trabalhar para no reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Eu já verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com todo amor. Dize-me com ternura, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, dize-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Eu já verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com todo amor. Dize-me com ternura, tu tens um Salvador. Amém. Vamos, a esperança é Jesus. 33. É assim, apesar de ter multimédia, vocês cantem na mesma. Eu estou a ver quem não está a cantar. Eu estou a ver quem não está a cantar. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho.
caminho, a esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução, a esperança é Jesus. Não me esqueci de ti. Antes era o 499, agora é o 213. Só para dizer que isso é um dos favoritos do Emmanuel. Desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, ver a cruz sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encolherei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti, virei outra vez. Amém. Vamos ver que mudanças mais nos números. Não desistir. Antes era o 150, agora é o 464. Depois, se alguém tiver algumas sugestões aí, podem dizer. Bem sei em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo
Alguma sugestão? 8? 8 e depois 11. Espero que conheçamos. Mas também, se não conhecermos, os irmãos vão cantar alto, eu entrego o microfone. É essa aí? Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. Mas ao deixarmos o teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eternal, Amém. 11, maior que tudo. É um dos novos hinos adicionados no inário. Espero que está falando do inário novo, certo? Ok. É um dos novos hinos adicionados. Gosto muito. Eu conheço a versão em inglês, mas vamos ver em português. maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens, que o ouro que existir. Seu amor não pode se mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que forças, maior que reis, que a natureza
mesmo em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Imagino que todos nós já estamos aqui na igreja em condições de participarmos dos símbolos. Portanto, dou as boas-vindas a todos vocês à mesa do Senhor. Esse banquete espiritual é um privilégio do crente participar da Santa Ceia. É uma resposta ao amor de Deus que damos a Ele. E quando fazemos isso, recebemos ricas bênçãos. Que Deus abençoe cada um de nós agora ao participarmos dos símbolos. E dando início a este momento especial, vamos cantar o hino 256 do Novo Inário, a Ceia do Senhor. Fiquemos todos em pé, à regência. Sacrifício limpa o mal e traz
mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. Tudo enfim de triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vida, seu real e eterno amor. Santo Pai, providenciaste todos os recursos do universo para resgatar-nos. Enviaste o teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer em nosso favor e em nosso lugar. Como resposta, dizemos sim, aceitamos tamanho amor. Abençoa-nos agora ao participarmos dessa cerimônia, em nome de Jesus. Amém. Em 1 aos Coríntios 11, 23, lemos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos ter uma oração, mas antes vamos... Convido a todos que fiquemos ajoelhados para esta oração. Poderoso Senhor, poderoso Deus que habitas o mais alto dos céus, Senhor. Grandioso Criador de todo o universo, neste momento, Senhor, aqui estamos orando a Ti, Senhor, nesta cerimónia de Santa Ceia, para te rogar a Tua bênção sobre o pão, Senhor. Amém. O pão que é símbolo do Teu corpo, Pai, que Tu derramaste por nós na cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos salvares e que este seja um ato, uma demonstração pública da nossa gratidão para contigo, Senhor, para todo o sempre, Senhor. Que a Tua bênção seja conosco, em nome de Jesus te suplicamos. Amém.
este pão que apenas é um símbolo do corpo de Cristo, apenas lembra a morte de Cristo, mas que no céu também vamos participar conforme Jesus nos prometeu. Abençoa-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Quando vamos em 1 Coríntios, capítulo 11, 25, nós lemos: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando vamos ao Evangelho de João, capítulo 6, versos 53 e 54, encontramos: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ter uma oração pedindo a bênção de Deus para o sumo de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Fiquemos ajoelhados, quem puder. Ó Senhor, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor. Nós estamos gratos, Senhor, porque Tu nos amas e vieste a este mundo dar a Tua vida por cada um de nós. E neste momento, bondoso Pai, eu quero suplicar uma bênção para o sumo que vamos tomar. Este sumo que é um símbolo do Teu corpo, Senhor, do Teu sacrifício. E, Senhor, te suplicamos que, ao tomá-lo, nós possamos lembrar-nos de que Tu viestes para que nós possamos ter vida e a vida eterna através de Jesus, o nosso Salvador. Ajuda-nos a aceitar este sacrifício, Senhor, e sentir gratidão por tudo aquilo que fizeste por cada um de nós. Suplico estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Participemos todos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus tem poder, lava todos os pecados, purifica-nos de toda a impureza. Obrigado, Senhor, por este símbolo maravilhoso. Este é considerado o teatro do Evangelho mais lindo, mais solene, porque representa o corpo de Jesus, o pão que já tomamos e o vinho, sumo de uva, sem álcool, sem fermento, símbolo da vida pura que o nosso Senhor levou. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a também trilharmos os mesmos caminhos que Jesus trilhou. Comunhão com o Pai, obediência à palavra, sorriso na cara, nos lábios, amor ao próximo, salvação àqueles que precisam. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que este não seja apenas um símbolo, mas que tenhamos este senso de missão, de falarmos do Teu amor. Abençoa a Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Amém.
A Bíblia menciona que depois que Jesus e os discípulos participaram da Santa Ceia, eles cantaram um hino, saíram e foram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar também o hino 578, depois vamos prosseguir na nossa vida, né? Vamos ter o restante de sábado com a família, com a igreja, com as atividades. Vamos receber a nova semana, vamos ter os trabalhos, as dificuldades, os problemas vão continuar. No entanto, quando Jesus vai conosco, Ele aplana o caminho, torna tudo muito mais fácil e a nossa fé continua, não é? Então vamos cantar o hino 578 para louvor ao Senhor.